A cada 4 horas, uma mulher sofre violência doméstica no nosso país. Muitas não denunciam por medo, por vergonha, por tantas outras situações que não nos cabe julgar. Mas hoje a gente vai conversar com uma vítima que resolveu quebrar o ciclo da violência. Com muita força, com muita coragem, ela resolveu enfrentar aquele que durante muito tempo foi o grande amor da sua vida. Rafaela, antes da gente chegar nesse ponto da violência, a gente precisa contar que teve uma história de amor, né? Você se apaixonou por alguém. Como é que vocês se conheceram? Conheci ele há muito tempo atrás. Ele é enfermeiro também, e eu sou enfermeira na faculdade, mas lá ele não passou do meu monitor. Não tivemos contato, não fomos amigos e nos reencontramos posteriormente em redes sociais. E aí começou uma aproximação de duas pessoas que se conheciam. E tivemos um relacionamento, né? Namoramos e casamos. Depois de quanto tempo você começou a observar que ele tinha alguns comportamentos mais agressivos? Porque geralmente o ciclo da violência ela não começa com a violência física, né? Começa muito antes com a violência que é muito mais dolorosa também e difícil de ser identificada, que é a psicológica. Você passou por esse processo também? Sim, sim, passei. De início, eu acho que para eu tomar ciência que algumas falas eram agressivas e não eram normais, foi 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho você começava a observar que as coisas que ele lhe dizia. Ele chegava a dizer assim que você não ia ser capaz de fazer alguma coisa, de que você descredenciar o seu valor. Sim, sim, que eu não ia conseguir chegar em canto nenhum sem ele e que se eu desistisse também, ele era uma pessoa no meio da saúde, que era a minha profissão, e que ninguém me ajudaria, porque as pessoas não me ajudariam por conta dele. E sempre que eu não seria capaz, que eu voltaria para minha vidinha, sempre diminuía. Eu entendo, Rafaela, que nesse processo começa assim, né? Não adianta dar em nada, mas eu vi muitas fotos suas. E fotos você bem machucada. Você fez essas fotos para você guardar para você lembrar depois o que passou? Ou você sabia que em algum momento você ia ter coragem de tomar uma decisão? Eu tinha consciência que aquilo não era normal. E tirei para me preservar mesmo. Eu vi uma outra reportagem que você disse que na linha do tempo sua, você não imaginava que as agressões, sobretudo as que o vídeo do carro mostra, tinha demorado tanto. Quando você está numa situação, né, de violência, você não consegue dimensionar quanto tempo durou aquela coisa toda. Rever aquela cena para você, eu imagino que seja de muita dor. Mas talvez tenha sido rever aquela cena que tenha tido, que te deu coragem para dizer. Quando eu vi os vídeos, quando eu me vi naquela situação, quando eu pude enxergar de fora onde eu estava. Durante esse período ele chegou a ter contato com você antes dessa história dos vídeos, nesse tempo que vocês estão separados, antes da medida protetiva, ele tentava reconciliação? Não, não, a gente terminamos e cada um ficou no seu lugar. Eu denunciei e eu fiquei com a medida já. Ele respeitou a medida e cada um estava seguindo sua vida. Ele estava seguindo a dele, eu estava seguindo a minha. Quando, no domingo à tarde, todo mundo ficou sabendo, né? Eu sei que o condomínio fez o papel, né, de pegar aquele vídeo e dizer, ó, tem uma mulher sofrendo aqui. Mas também entendo você e eu sei que isso foi motivo de muito julgamento para você. Ah, por que você não quis naquele momento denunciar? É importante que a gente entenda, e eu acho que a gente cumpre esse papel também aqui, sabe, Rafaela? De dizer que a vítima de violência, ela tem muito medo, né? A gente está falando de um agressor que depois de uma denúncia, muitas vezes executa mesmo aquela mulher. Então é muito fácil para quem está de fora da situação dizer, ah, mas por que ela não denunciou?
Não é assim, né, Rafaela? Não, quanto a isso eu estou bem tranquila, apesar dos julgamentos. Eu tenho plena consciência que uma grande parte que me julga, se estivesse na situação, sairia até calada. Então, assim, esse julgamento realmente eu não levo para mim. Você chegou a ver que muita gente disse, ela não denunciou porque ele bancava a faculdade dela. Você viu coisas desse tipo na rede social? Diversas. Sempre vão justificar. Todo mundo quer uma justificativa. Ninguém simplesmente para e olha e ele bateu porque ele bateu. Ele quis bater e pronto. E ainda que eu tivesse feito algo, nada justificaria. O advogado dele disse em uma entrevista que você teria sido desferido palavras, né, proferido palavras, na verdade, contra o filho dele, que por esse motivo não justificava palavras dele, mas teria sido aquela agressão do elevador. Esse fato aconteceu, Rafael? Não. Eu simplesmente, ele vinha comentando um assunto e eu só disse, tá bom, não vamos brigar não. Só isso. Mas como a última palavra tem que ser dele, ele se sente afrontado ou ele estava falando, deveria ficar calada. Então, mas com a criança não, eu tenho um ótimo convívio com ela. Sempre tive, ele sempre ficou comigo sem a presença do pai. A mãe sempre soube que ele ficava comigo sem a presença do pai. Eu buscava em casa e eu deixava. Sempre fiz isso. Então, o pai já esteve fora de uma pessoa e ele foi para o apartamento passar o dia comigo.